2023. E vamos, depois de bastante tempo, né, retomar o nosso Educação Financeira com parceria da Cressol Conexão. Ela conseguiu! Conseguiu vir aqui pessoalmente, né? Amiga Joyce, bom dia, bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Lu. Que saudade que eu estava de você. Pessoa muito compromissada, agenda corrida demais, né? Graças a Deus a gente tem agenda bem corrida, então isso também é bom, né? Mas a gente dá um jeito de vir aqui falar com a Lu e com os ouvintes da Rádio Jornal, assim que a gente consegue. Exatamente, porque é estudo, gente, é conferências, é eventos, é viagens internacionais, é muita coisa envolvida, né? A gente tá ficando importante. Mas é importante esse momento, né? Apesar de poucas vezes a gente conseguir estar juntas aqui, mas é importante para o ouvinte, para o cooperado, sempre acompanhar um assunto de interesse e se familiarizar também com esse assunto, que é a educação financeira. E olha, hoje a Joyce trouxe como um tema bastante importante, que é Selic. Você já ouviu falar desse nome? Talvez soe um pouquinho estranho, mas para quem acompanha aí os noticiários de economia, principalmente, né? Já se tornou um pouco mais habitual conhecer, talvez entender. Agora, se você não entende, não se preocupe, que a Joyce está aqui para isso, para nos explicar e desmistificar essa tão temida taxa Selic. O que é, afinal de contas, a Selic, Joyce? O que é, onde vive, o que come, como sobrevive, né? Exatamente. A gente sempre vem nessa pegada um pouco mais alegre para que esse assunto que é sério, porque eu sempre digo que dinheiro não é assunto de criança, é assunto de adulto, né, Lu? Mas que a gente consiga falar de uma forma um pouco mais simples para que os nossos ouvintes se ficam mais familiarizados com isso e que isso entre na rotina, né? E que consiga entender realmente de fato o que é, né? Por que as taxas sobem, por que elas descem, o que acontece, né? Porque a gente costuma a falar que a taxa está muito alta, que o governo isso, que o governo aquilo, que os juros estão muito altos, mas a gente não entende o porquê das coisas. Então é interessante a gente entender o porquê para que a gente consiga fazer diferente. E entender também por que as coisas acontecem, né? E lidar com ela, afinal de contas, ela está presente muito na nossa rotina e no dia a dia. Toda a vida, exatamente. Então a taxa Selic é a taxa básica de juro da economia. Muito bonito. Sim. E o que isso significa? Na prática, Na prática. Significa? Então, uma instituição financeira se baseia praticamente todos os seus cálculos em cima de uma taxa Selic. Nós, instituição financeira, costumamos dizer que o custo do dinheiro é esse, quanto que está a Selic. A Selic também se baseia em mensurar tanto a taxa de juros de financiamento quanto as taxas de juros para quem tem dinheiro guardado em aplicações. Então, olha como ela é importante. Está presente sempre nessas duas formas. Ela é um balizador do governo para controle de inflação. Então, a gente precisa se familiarizar com isso porque é exatamente isso. Para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, quando a inflação está alta, nós entendemos que o nosso poder de compra diminui. Então, quando a gente vai no mercado, a gente comprava 1 quilo de tomate por R$10, a gente foi no mesmo mercado 30 dias depois e esse quilo de tomate está R$15. Essa diferença é a inflação e a gente perde o poder de compra. Que é regida pela taxa. Sim. Então a inflação está aí. Então, a inflação aumentou, eu perdi poder de compra de um mês para o outro e o meu salário não aumentou. É quando a gente fala que o nosso dinheiro desvaloriza. Por isso que um dinheiro guardado embaixo do colchão, ele perde valor, porque ele perde pela inflação. Ele não tem valorização. A taxa Selic vem para controlar essa inflação, porque a inflação começa quando o consumo começa a aumentar demais. Então, se a gente for olhar um pouco para o passado agora... Para a história, não muito longe, a gente viu o valor dos veículos e do implemento agrícola subir muito, né? Então, nossos ouvintes sabem disso, que valor de carro novo, valor de carro usado, valor de maquinário... Tudo subiu. Subiu demais. O que acontece? Todo mundo estava consumindo, o valor do produto sobe. Todo mundo quer tomate, o valor do tomate sobe. E a gente perde poder de compra. O governo vem, aumenta a taxa Selic... Ele aumenta a taxa básica de juro, então para você financiar um carro é mais caro, para você financiar um equipamento agrícola é mais caro, para você financiar o tomate é mais caro. Automaticamente a população baixa o consumo, porque está muito caro. O tomate que era 15 volta para 12, entende? Então a taxa Selic alta, ela vem para frear a inflação.
Essa é o maior, vamos dizer assim, meta dela é controlar a inflação. Então ela chega no momento para dizer, não, calma aí, vamos dar uma reduzida, uma desacelerada no consumo, porque nós estamos consumindo demais e o valor das coisas estão aumentando muito rápido e a gente não consegue acompanhar com o salário. Então o cupom que é responsável pela taxa Selic, que é do Banco Central, vem e aumenta a taxa Selic. Se nós olharmos para trás, em questão de pandemia, nós tivemos taxa Selic dentro da casa da pandemia a 2% ao ano, o que é uma taxa muito baixa. Se a gente significa olhar que o governo estava estimulando o consumo, ele estava liberando dinheiro a taxa baixa, então os bancos também diminuem a taxa para que as pessoas consigam ter mais poder de compra, mais acesso ao crédito para poder comprar mais. Então, na pandemia, a taxa estava 2%, o acesso ao crédito estava mais barato. A gente começou a pegar mais dinheiro e gastar mais. Os veículos começaram a subir, os maquinários agrícolas começaram a subir. Inflacionou tudo. Como que está a taxa hoje? A taxa hoje está 12,75. A taxa Selic ficou de agosto de 2022 a agosto de 2023, 13,75. Então, ela vem baixando agora ela já está 12,75. A tendência é que ela baixe para que a economia comece a se estabilizar de novo. Porque deu uma equilibrada. Nós ainda estamos vivendo um pós-pandemia, onde teve muito acesso ao crédito, as pessoas pegaram muito crédito, gastaram, inflacionou. Daí vem o cupom freia o consumo, aumenta a taxa de juro, a população volta à normalidade, estaciona um pouquinho, para agora ela dar uma regularizada. Perfeitamente. E olha, só se baseando no que a Joyce já falou, a gente pode ter a noção básica de que a Selic, ela é fundamental para a nossa economia. Perfeito. E quem rege tudo isso é o Banco Central, é o Copom? É o Copom. Essas reuniões são a cada 45 dias, onde eles se reúnem um comitê e votam e elegem uma nova taxa Selic. A cada 40 dias existe, 45 dias. 55. 45 dias existe uma reunião e uma taxa Selic nova. Ela pode se manter, pode aumentar e pode baixar. Mas a meta do cupom não é fazer a taxa Selic. A meta do cupom é controlar a inflação. Então, eles vão olhar sempre para a inflação. Se para isso precisa aumentar a taxa Selic, eles aumentam. Vão aumentar, Caso contrário, pode se manter ali ou até diminuir. Exatamente, que é o nosso termômetro, né? É quando a gente consegue medir a febre da inflação, ver se ela está muito alta, se ela está muito baixa. Eu acredito, Lu, que a nossa educação está muito ligada a como nós nos comportamos, né? Nos últimos 14 dias eu passei em 2 colégios aqui em São Miguel, em Foz do Iguaçu, palestrando sobre educação financeira também. E é muito interessante quando a gente fala com os nossos jovens de 14, 15, 16 anos. Eles estão entrando daqui a pouco no mercado de trabalho e eles não entendem nada sobre o sistema financeiro. E é algo que a gente precisa falar cada vez mais. Porque nós precisamos saber o que é inflação, nós precisamos saber o que é uma taxa básica de juro, nós precisamos falar sobre isso. E isso está ligado diretamente no nosso dia a dia. Por que aumenta? Por que baixa? O que acontece? Quando é hora de comprar? Quando é hora de frear? Nós não temos uma população brasileira educada o suficiente para ter dinheiro sobrando na mão. Então, Exatamente. Nós precisamos educar nossa base, as crianças que estão vindo, que agora acredito que até no currículo escolar já tem educação, alguma coisa de educação financeira, mas falar cada vez mais sobre isso. Né? Nós pegamos países desenvolvidos, onde a bolsa de valores desse país é desenvolvido, a economia também é desenvolvida. E é o que falta para nós. Perfeito. No Brasil nós ainda temos medo de falar sobre bolsa de valores, sobre ações, mercado variável, a gente ainda morre de medo disso e a gente precisa tirar isso da nossa frente. Isso aí não é um bicho-papão, dá pra gente trabalhar tem que saber legal. Lidar com ela só, né? Exatamente, a gente tem que aprender e dá para ganhar dinheiro em cima disso aí. Então, como que se ganha dinheiro? É um trabalho como qualquer outro. Então, você tem que pensar no seu futuro agora. Tanto que se você guarda dinheiro na poupança, na aplicação, na Bolsa de Valores, não importa. O que importa é você pensar. Um exemplo, eu estive no Colégio Agrícola em Foz do Iguaçu, palestrando sobre mercado financeiro, cooperativa de crédito, e me pediram o rendimento da poupança. E eu falei que dá 70% da taxa Selic. Então, se hoje nós temos 12,75, a gente calcula 70% daquela taxa, e isso é ao ano, né? E o pessoal começou a me falar que era muito baixo, que era muito pouco, que era baixíssimo e tal, que não vale a pena.
E eu fiquei escutando os murmúrios, né? E eu fiquei só ouvindo. Eu falei, pois é, eu concordo com vocês que existe rentabilidade melhor. Eu falei, mas eu também concordo que se você achar que é pouco e não guardar, vai se passar 20 anos e por você achar que é pouco e não guardou por 20 anos, você continua na mesma. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A taxa Selic é a nossa balizadora de taxa de juros da economia. E ela vai estar na nossa vida para toda a vida. Para a vida toda, para toda a vida. Exatamente. Então, nós precisamos lidar com ela e entender como que a economia funciona. Se a taxa Selic está alta, a gente vai olhar para o governo e vai olhar em volta e vai entender que o governo e o cupom, o Banco Central, está freando o consumo. Ele está querendo frear o consumo para que as coisas diminuem de valor, para que a inflação diminua. Para beneficiar de alguma forma o consumidor. A própria população. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente às vezes não entende, né? Essa diferenciação. A taxa Selic subiu, mas por que subiu? Aonde? O que reflete no nosso dia a dia isso, né? E é muito importante. Essa questão que você falava agora há pouco, Joyce, sobre a gente começar logo cedo, né? Nas gerações que estão por vir, para ter esse domínio, pelo menos esse conhecimento, né, esse contato mais direto com essas informações, banco, ações, valores, taxas, enfim, é muito interessante. Porque antigamente nós teríamos um contato com um banco, uma agência bancária lá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. E hoje essa realidade é diferente, né? Esse contato já começa lá com a criança que tem uma poupança lá com 6, 7 anos de idade. Perfeito. Gente, vamos ter que começar a trabalhar isso, né? Para os nossos jovens, futuros adultos, de repente ter uma competência de trazer essa informação e essa noção de bolsa de valores e tornar a nossa economia de primeiro mundo. Perfeito. Né? Perfeito. É muito interessante isso. E é um trabalho que tem que ser feito agora, tem que começar agora, já. É de nossa responsabilidade com os nossos pequenos, né? Exatamente. É exatamente isso, Lu. É da gente cada vez mais falar sobre. Tem vários assuntos que a gente não tocava antigamente e que hoje se fala muito. O próprio câncer, que vai ser falado à tarde aqui na rádio, era um assunto que as pessoas não falavam. Hoje, cada vez mais fala do prevenção, de fazer exame antes, de você saber o que acontece no teu corpo. Exatamente. É a mesma coisa a gente com a saúde financeira. A gente não pode deixar... Fazer um trabalho preventivo, né? Perfeito. A gente não pode deixar para pensar nisso quando nós estivermos casados com um filho. A gente já precisa fazer com que os nossos filhos já falem sobre isso, né? O Bernardo tem 6 anos, ele tem a conta e o cartão dele. Ele entende? Muito pouco. Mas sabe que tem. Mas ele sabe que tem. E vai começar a se interessar por isso também. Ok. Quando ele ganha uma grana do vovô, da vovó de aniversário, eu tento educar ele para que ele não gaste tudo. Apesar de que é uma criança e às vezes quer gastar. Então, assim, como fazer? Como falar sobre isso? É o controle dele, é fazer com que ele tenha a visão e ele tome uma decisão. Ah, mas ele só tem 6 anos. Ok, mas ele já entende o que eu falo. Então, devagar, nós vamos falando sobre isso. E vai entendendo a importância disso. Vai colocando esse assunto junto na educação dele, para que quando ele crescer, ele não tenha dificuldade, talvez, que eu passei, de entender sobre isso, ou que talvez os nossos ouvintes tenham passado, né? O que não precisa ser feito nenhum curso, nenhuma especialização para você entender disso. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico. Então, se os nossos ouvintes saem de hoje, da nossa entrevista aqui, sabendo que a taxa Selic existe para controlar a inflação, que a inflação, a gente sempre fala, a inflação isso, a inflação aquele outro, a inflação... Exato, o Brasil é um país que ainda tem muita inflação, se a gente comparar com os Estados Unidos. Exato. Mas se a gente comparar com a Argentina e com a Venezuela, nós temos num patamar muito bom. Bem baixo. Porque então é mais ou menos os nossos vizinhos estão passando por uma dificuldade muito grande. E eu te digo até o porquê. Porque quando a Argentina teve a oportunidade, ou a Venezuela teve a oportunidade de travar a inflação, ela foi lá e emitiu mais dinheiro. Fez o contrário. Ela fez o contrário, ela liberou mais dinheiro para a população e aquilo ali começou mais consumo, a inflação aumentou mais ainda. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve e agora você não consegue mais controlar. Porque agora a tua moeda perdeu realmente valor. Então, é isso que a gente entendeu que a economia tem que fazer. Não é simplesmente emitir mais dinheiro no Banco Central, na casa de moeda, trazer para cá e a gente distribuir. Não ia resolver o problema, pelo contrário, a gente ia causar um problema muito maior.
a economia a nível mundial, né? Quando a gente fala nessa questão. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão de taxa Selic com questão de investimento. Quem tem investimento, quem tem poupança, quem tem RDC, quem, enfim, faz algum tipo de investimento. Que benefícios tem? Qual que é o momento mais adequado para se trabalhar, para se investir, se baseando na taxa Selic? Nós falamos uns programas atrás sobre a diferença entre mercado variável e mercado fixo, né? Renda variável e renda fixa. Então, a taxa Selic, ela se baseia, ela está diretamente ligada ao mercado de renda fixa. O que isso significa? Significa que dentro da Bolsa de Valores também tem talvez lá dentro que você consiga fazer algumas notas do Tesouro que são baseados, mas puxando mais para a renda fixa, o que a gente tem na agência da Cressol, por exemplo. Então você tem poupança, você tem RDC, você tem LCA, você tem CDI, tem vários nomes, mas são tudo aplicações em renda fixa. Significa que o cooperado vai até a agência e deposita o dinheiro dele comigo, R$10.000. Daqui 30 dias eu tenho os R$10.000 mais o rendimento daquilo ali. Esse rendimento, como que eu calculo o rendimento? Em cima da taxa Selic. Baseado na taxa. A taxa Selic ou CDI, né, que são muito parecidas, é o nosso balizador para a gente pagar para quem tem dinheiro aplicado. Ah, mas quanto que paga? Hoje a taxa Selic está 12,75, então você paga 12,75? Geralmente não. Acontece também. Aí você vai negociar junto à tua instituição financeira o tempo que você pode deixar esse dinheiro. Por dois motivos. Uma, porque a instituição financeira pode trabalhar com o teu dinheiro por mais tempo, porque é isso que a gente faz. Eu pego da Lu e empresto por Joãozinho, eu pego desses 10 mil, eu pego 60% e consigo reaplicar. Mas detalhe, eu peguei da Lu para 30 dias, mas eu emprestei para o seu Joãozinho há 36 meses. E se a Lu quiser daqui 30 dias, eu tenho que ter a grana para devolver para ela. Exato. O seu Joãozinho, o comprometimento dele comigo é 36 meses. Então, as pessoas também têm que entender o porquê que a instituição financeira não paga 12,75, que é 100% da Selic hoje, porque existem essa diferença. Essa margem, né? Fora que você tem que trabalhar. O resto dos custos. Custos fixos, funcionário, enfim, a alocação, que também entra no custo do dinheiro também. Perfeito. Então, o custo básico do dinheiro é a taxa Selic, mais os outros custos, né? Sim, operacionais. Exato. Quando você deixa teu dinheiro por mais tempo na instituição financeira, uma que ela pode usar o teu dinheiro por mais tempo, então ela não tem essa obrigatoriedade de te devolver com tanta rapidez. E outra, que existe uma coisa chamada imposto de renda, que conforme você vai deixando o teu dinheiro junto à instituição, esse imposto de renda vai diminuindo. Então, automaticamente você tem maior rentabilidade, porque o imposto é menor. Tudo em cima da taxa Selic. Então, tem algumas aplicações como a LCA, que a LCA é muito interessante porque ela não tem imposto de renda. Então, é bem interessante para nós. Qualquer pessoa pode fazer? Pessoa física, sim. LCA é feita para CPF. LCA significa Letra do Crédito Agrícola. Então, é Apesar do termo... Apesar do termo, é para todas as pessoas. Todas as pessoas. É que, na verdade, o termo significa que a gente destina o valor à agricultura, não que o agro possa fazer. Sim. A LCA qualquer pessoa faz, não CNPJ, mas CPF. CPF, pessoa física. Pessoa física faz, e a gente destina ele ao agronegócio. Então, por isso que ela tem ela é registrada dentro da B3, que é a Bolsa de Valores, dentro da B3, mas ela não cobra imposto de renda. A LCA hoje na cooperativa Cressol, o mínimo de prazo que você deixa é 180 dias. E o mínimo do aporte é 10 mil. Então, 10 mil, 180 dias. E eu consigo te pagar um valor em cima da taxa Selic, mas não vai te cobrar imposto de renda. O que é bem interessante. Às vezes eu te pago em RDC, que tem imposto 100%, dá menos do que 85% na LCA. Olha líquido. Só. Que interessante. Então, por isso que sempre conversem com o seu gestor, sempre conversem com nós. A gente tem planilhas de cálculo, a gente calcula na calculadora, faz rabisco em papel, para que o nosso cooperado entenda o que realmente vai sobrar para ele líquido. E o que realmente vale a pena, né? Perfeito. Porque às vezes você fala, não, eu vou colocar na poupança, lá tá garantido. Mas às vezes um outro tipo de investimento te dá uma rentabilidade muito maior. E também é garantido, Lu. E é garantido. Isso é importante frisar. Exato. Toda instituição financeira registrada no Banco Central, ela tem uma lei que ela tem que seguir, que é a FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. A FGC faz com que toda instituição financeira
tenha por obrigação proteger o dinheiro do seu cooperado, seu cliente, enfim. Essa lei protege até R$250 mil por CPF ou CNPJ em qualquer instituição financeira. Então, se você tiver até esse valor dentro de um banco e esse banco vir a ter desligamento, enfim, ter falência, você está garantido 250 mil. Ah, Joyce, mas é só 250 mil? Por lei, sim. Quando eu digo que as cooperativas são seguras, talvez até mais seguras, né? É porque nós temos intercooperação, ou seja, nós temos mais do que uma Cressol. Então, a solidez, ela é constituída no país inteiro. A gente, se precisar, a gente se ajuda. Apesar da nossa política ser independente, nós precisamos ser um ser vivo que se move sozinho, mas a gente ainda tem uma regra do cooperativismo, todas as cooperativas têm, que é a intercooperação. Então, se a gente for ver por segurança, cooperativas são mais seguras, né? Mas existe o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante, dentro de uma instituição financeira, lembro, falando para os nossos ouvintes, instituição financeira vinculada ao Banco Central. Exatamente. Importante. Ela tem que seguir obrigatoriamente essa regra. Olha só, quanto assunto, né? Quanta coisa nova para você ouvinte, para a gente também, né? Que está aprendendo um pouquinho a cada dia que a Joyce vem aqui com um assunto novo, diferente. Acho que deu uma esclarecida, pelo menos aí na grande parte dos nossos ouvintes que tem alguma dúvida em relação à taxa Selic. Claro que, se você ficou com mais dúvidas, ficou interessado nesse tipo de investimento que você nem sabia que existia, é só dar uma passadinha ali na Cressol, na agência, tá ali a nossa amiga Joyce, sempre que possível, né? Uma equipe competente para te atender, né? Os colaboradores lá, tirar suas dúvidas e, claro, dar a sugestão do melhor investimento para você e para toda a sua família. Sempre à disposição, né, Joyce? Sempre à disposição, Lu. Lembrar também aos nossos ouvintes que todos os gestores de conta da cooperativa Cressol, então todos os nossos gestores, que a gente gosta de chamar de consultores também, nós temos certificado da CPA. O que é a CPA? A CPA a Ambima é um órgão regulador que regulamenta as instituições financeiras e nós temos que ter essa certificação para poder trabalhar e cuidar do dinheiro do nosso cooperado. É quase uma carteira de motorista para quem trabalha em instituição financeira. Cada 5 anos essa prova vem, a gente tem que refazer. Então, a gente tem que olhar, eu gosto de falar nisso porque isso também traz segurança para o nosso cooperado. Ou seja, quem está sentado na frente dele na mesa tem uma certificação para isso, que é feita uma prova super difícil, que a gente estuda pra caramba, que ela vence cada 5 anos, a gente tem que refazer para a gente continuar certificado, que é obrigatório pelo Banco Central. Quem administra recurso do cooperado, a gente precisa ter essa prova. Então, todos os nossos gestores da agência de São Miguel possuem essa certificação. Então, é com muito orgulho que eu falo isso, porque é uma prova realmente difícil, Lu, de se fazer. Tem que ser uma pessoa realmente qualificada, que entenda do assunto. Exato. Né? Então, por isso que nós falamos, talvez, com um pouco mais de propriedade. Mas, às vezes, a gente não trouxe agora as respostas das dúvidas. Mas agora eu trouxe algumas dúvidas que nem surgiam. Exatamente. Que é bem interessante também falar sobre isso. Que vai fazer a pessoa se questionar e ir em busca da informação. Jogar no Google, ver o que é esse negócio. Exatamente. Mas é muito bacana. Lembrar os nossos ouvintes que a taxa Selic sobe, taxa de juros sobe, tanto para quem pega dinheiro quanto para quem guarda dinheiro. Taxa Selic desce, taxa de juros desce, tanto para quem pega dinheiro quanto para quem guarda dinheiro. Exatamente. Basicamente é isso. Muito variável, né? Varia. E ela existe para controle da inflação. Essa é a grande meta da taxa Selic. Perfeitamente. Olha, no próximo programa a gente vai abordar um pouco mais a fundo outros assuntos também relacionados à economia, a investimento, a dinheiro e principalmente se educar e educar um pouco, né? O próximo, pelo menos o integrante da família, né? Exato. Para que também tenha um olhar um pouco mais diferenciado em como lidar com o seu dinheiro, com o seu ganho e fazer isso futuramente ser um montante muito maior e, quem sabe, realizar parte dos seus sonhos. Perfeito. Obrigada, Lu, pelo espaço. Eu que agradeço mais uma vez. Esperamos que em breve a gente consiga retomar. Amém. Esse nosso trabalho de educação financeira juntamente com essa grande parceira que é a Cressol Conexão. Isso. A você e a toda a equipe, um maravilhoso final de semana. Obrigada, Lu. Deixando o convite também para todos os nossos ouvintes, a grande festa de amanhã da nossa matriz. Estamos a todo vapor trabalhando e organizando tudo com muito carinho. O presidente acabou de sair daqui. Só
explicando que a Joyce também faz parte, né? Da diretoria ali, né? Da Igreja Matriz. Da Igreja Matriz. Então, é com muito carinho que a gente está preparando tudo lá no salão. Serão todos muito, muito, muito bem-vindos lá. A gente fica muito feliz. Nos encontraremos lá amanhã também. Amém. A gente não está trabalhando internamente lá no salão, mas estaremos trabalhando na parte da celebração também, né? E a Lu faz a parte mais importante. Não tão mais importante, não. Cada um faz a sua parte e o resultado com certeza vai ser uma festa de muito sucesso. Isso aí. Obrigada mais uma vez. 9h29. Esse material vai ficar disponível para quem de repente perdeu alguma parte, gostaria de recapitular o que foi falado aqui. Vai estar disponível no nosso site jornal.am e também no nosso canal no YouTube. Voltamos já. Rádio Jornal.